Olá, quero, através deste vídeo, tratar de um tema muito importante para a vida espiritual de todo ser humano. O tema diz respeito ao novo nascimento espiritual. E esta passagem está no Evangelho segundo João, capítulo 3, a partir do versículo 1. E diz o seguinte: Jesus instrui Nicodemos. Vamos ver então. Vamos ler aqui nas Escrituras, no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia um homem fariseu, que se chamava Nicodemos, um chefe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. A isto Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe perguntou: como pode um homem nascer se já é velho? Pode por acaso novamente voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Bom, vamos então ver aqui o que significa o novo nascimento espiritual. O novo nascimento é uma condição indispensável para entrar no céu. Jesus foi enfático. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E acrescentou: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, conforme João 3,5. E arrematou: importa-vos nascer de novo, João 3,8. Nenhum indivíduo pode entrar no céu sem novo nascimento. Esta é uma condição indispensável. O que vem a ser, pois, o novo nascimento? Vamos ver o que não é o novo nascimento. O novo nascimento não é algo que fazemos para Deus, mas o que o Espírito Santo faz em nós e por nós. Nicodemos foi ao encontro de Jesus de noite e perguntou-lhe: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais e milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Conforme está no Evangelho de João, capítulo 3. Nicodemos era um homem rico, culto e religioso. Ele era fariseu e membro do Sinédrio. Tinha conhecimento, poder e influência. Tinha uma vida exemplar e guardava muitos preceitos da lei. Mas essas coisas não eram suficientes para a sua salvação. Ele precisava nascer de novo. Também Nicodemos tinha um relativo conhecimento de Cristo. Ele sabia que Jesus era vindo de Deus e que tinha uma singular capacidade de ensinar e fazer milagres. E ainda, ele tinha a convicção de que Deus estava do seu lado. Mas essas coisas, todas essas informações, mesmo sendo verdadeiras, não foram suficientes para dar-lhe a salvação. Ele precisava nascer de novo. Não se alcança o novo nascimento através de ritos, cerimônias, práticas religiosas. Ninguém entra no céu por pertencer a uma família cristã ou por somente frequentar uma igreja. Ninguém é salvo por praticar boas obras ou porque recebeu o sacramento do batismo ou ainda porque guarda determinados preceitos religiosos. Não se obtém a vida eterna por ter determinadas informações corretas a respeito de Deus e das Escrituras. Nicodemos era um mestre, conforme João 3,10. Ele era um especialista nas Escrituras, mas não estava salvo, faltava-lhe o novo nascimento. Então, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Nascer de novo é nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus.
Mas como pode uma pessoa nascer de novo? Isso não pode ser explicado. É um milagre que ocorre dentro de nós. E todo milagre não tem explicação. No nosso espírito acontece isso, mas somente com a nossa permissão. Deus não nos força. Em vez disso, Deus chama, convida e espera a resposta de cada um. Existem 3 aspectos importantes do novo nascimento. Primeiro, em primeiro lugar, o novo nascimento é produzido pela palavra, ou através da palavra, ou através do conhecimento da palavra, que gera a fé no coração da pessoa. Isso é o que Jesus quis dizer com o nascer da água, conforme João 3,5. A água simboliza a palavra de Deus, e a palavra nos purifica. Então a água não é a água do batismo, mas a água simbolizada pela palavra de Deus, conforme você pode ver em João 15,3, onde Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, conforme Romanos 10,17. Então é preciso ouvir a palavra, entender a palavra, compreender a palavra, para vir a fé, e para que a pessoa possa agir segundo essa fé, conforme a palavra de Deus. Somos gerados pela divina semente da palavra. Esse novo nascimento é feito através do poder da palavra de Deus, conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, quando ouvimos a palavra, a divina semente, a semente de Deus germina dentro de nós, produzindo uma nova vida. Em segundo lugar, o novo nascimento é produzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente do novo nascimento. Somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo, conforme está na carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. O Espírito Santo implanta em nós o princípio da nova vida, a vida e a natureza de Deus, que antes não estava presentes em nós, agora passa a fazer parte de nós, e então somos gerados de novo. Recebemos, então, a vida e a natureza de Deus, que antes não fazia parte de nossas vidas. Sem a natureza de Deus em nós, somos considerados como mortos espiritualmente. Daí a necessidade do novo nascimento, receber a vida e a natureza de Deus em nós. Essa ação do Espírito Santo é um milagre, portanto invisível, porém é perceptível. E como o vento que você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas percebe os seus efeitos. O Espírito Santo é livre e soberano nessa ação salvadora. Ele é como o vento, ele sopra aonde quer. A salvação é uma obra exclusiva e soberana de Deus. Ninguém pode determinar onde o vento do Espírito vai soprar, ou seja, onde ele vai agir e executar a sua obra. E ninguém pode deter o vento quando ele sopra ou quando ele trabalha para executar a sua obra. E finalmente, em terceiro lugar, o novo nascimento é produzido pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz. O novo nascimento acontece somente na vida da pessoa que crê e coloca toda a sua confiança nas Escrituras Sagradas e recebe a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Conforme Romanos capítulo 10, versículo 13, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ainda Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Ainda livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Fica aqui a pergunta para você que nos assiste. Você já nasceu de novo? Se não tem certeza ou deseja obter mais conhecimentos das Escrituras Sagradas, fale conosco. No nosso site tem nosso e-mail. Você pode se comunicar conosco através do nosso e-mail, solicitando através do nosso e-mail mais estudos das Escrituras Sagradas e também orações para todo o sentido de sua vida. Conte conosco. Que Deus te abençoe.